importância da química, né? Não dessa disciplina, mas das químicas na carreira profissional do farmacêutico. E falei na ocasião que essa química geral era para ser, e como de fato é para o primeiro semestre, a primeira disciplina do primeiro dia, do primeiro semestre, do primeiro tudo, de um curso como esse, do curso de farmácia, porque realmente a química é básica, ciência básica para as ciências farmacêuticas. E como uma ciência tão importante, tão fundamental para as disciplinas específicas do curso de farmácia que vocês vão cursar daqui para frente, eu sempre tenho a preocupação de começar essa disciplina muito do começo. Essa disciplina vai ser uma espécie de resgate de todo o conteúdo do ensino de química lá do ensino médio de vocês, principalmente do primeiro ano que lá vocês estudaram química geral. De modo que vai se intitular Conceitos Fundamentais. Então, de fato, vou começar muito, muito, muito do começo. Vou remeter vocês aí lá para o ensino fundamental, sétimo, oitava série. Eu tenho certeza que muitos aí faz muito tempo que terminou o ensino médio, então vamos começar muito do começo, que é para depois nós podermos alçar voos bem maiores. Então, vamos lá. Depois que eu me formei, eu comecei a combater algo, algo que está muito enraizado na nossa cultura, que é das pessoas acreditarem que química é prejudicial à saúde. Não é. Então, tudo, absolutamente tudo, tem química envolvida. Então, quando vocês começaram a estudar ciências, não era nem química ainda, era lá no ensino fundamental. Quando vocês começaram a estudar ciências, que a professora apresentou para a professora, não, a tia, vocês ainda chamavam a professora de tia. Então, a tia falou para vocês que matéria é tudo que existe na natureza, tudo que existe na natureza é considerado matéria, desde um organismo vivo, seja ele animal, vegetal ou humano, até qualquer objeto, qualquer matéria inanimada, qualquer coisa é considerado matéria. E, com relação ao conceito de matéria, quando eu falo que vou remeter vocês lá para o ensino fundamental, eu acho impressionante como existem conceitos que as professoras, que as tias do ensino fundamental colocaram na cabecinha de vocês, colocaram na cabecinha da gente, que nós conseguimos lembrar até hoje. Na verdade, tudo que você lê, tudo que você escuta, tudo você aprende. Você absorve aproximadamente 70% a 80% de tudo que você lê e ouve. E a maioria dessas informações ficam guardadas, ficam escondidas numa região aí do teu cérebro. E quando você escuta, quando você lê essa informação novamente, essa memória ela vem à frente e você consegue recordar. Então, com relação à matéria, a definição de matéria que vocês viram e ouviram lá do ensino fundamental é que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tenho certeza que vocês lembram dessa definição lá da tia do ensino fundamental, sexta, sétima, quinta série. Lembro aí, certeza, até o sabor aí do xilito que vocês comiam na hora do intervalo. Então, voltando. Tudo que existe é considerado matéria, e matéria, por definição, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Professor, onde é que a química entra nisso? O problema não, a solução é que a química é exatamente a ciência que estuda essa tal de matéria. Estuda a matéria, estuda as diversas transformações e o envolvimento de energia que envolve essa matéria. Então, a química se faz importante em qualquer área do conhecimento científico porque é ela que estuda, que explica e que observa todas as transformações dessa matéria. Se essa matéria for um organismo vivo, vai ser estudado pela bioquímica e suas diversas ramificações. Se essa matéria for uma matéria específica, como o petróleo, por exemplo, vai ser estudado pela petroquímica.
Se for um mineral, vai ser estudado pela mineralogia. Enfim, a química ela vai estudar as transformações que ocorrem nessa matéria, seja ela qual for, seja ela viva ou não. Então, desde ontem, desde a aula passada, que vamos parar com essa história de dizer que química é prejudicial à saúde, já que é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Quais são as principais características dessa química? Ela é experimental, é uma ciência experimental, nós fazemos experimentos científicos na química, buscando estudar, buscando entender essa matéria, repito, seja ela qual for. Ela é uma ciência interdisciplinar, vejam aqui vocês no curso de farmácia tendo que estudar química, um curso de engenharia tem que estudar química, qualquer curso com essas ciências mais aplicadas precisam estudar, precisam ter conhecimento de química, uns mais, outros menos, mas todas elas precisam de conhecimento, e a química, por ser uma ciência, possui a sua linguagem própria. Um pouco dessa linguagem que nós vamos ver no decorrer da aula. Quando eu digo que ela é interdisciplinar, ela é aplicada na química forense, o desvendar de vários crimes. Ela é aplicada bastante nas ciências médicas, nas ciências farmacêuticas. Vou falar isso várias vezes durante o semestre, que ao longo do curso de farmácia, 5 anos aqui que vocês vão passar no curso de farmácia, vocês vão ver todo tipo de química, geral, orgânica, analítica, fisicoquímica, química medicinal, tem um monte, sem falar nas químicas, nos conteúdos de química que estarão integrados lá em outras ciências, em outras disciplinas, como farmacologia, como farmacognosia, como farmacotécnica. Então, mesmo nas disciplinas específicas do curso, a química vai estar lá presente. Ela é utilizada na ciência dos alimentos, para aumento de produção de alimentos, para melhoramento dos alimentos. É usado na maior indústria do mundo hoje, que é a indústria dos cosméticos, produção e melhoramento dos cosméticos. Na indústria farmacêutica, na indústria do petróleo, nas engenharias, na indústria automobilística, enfim. Eu não consigo enxergar nenhuma indústria, nenhum conhecimento científico que direto ou indiretamente não tenha conhecimento químico, porque todas têm. Então, por isso, a química é considerada uma ciência interdisciplinar. Repito, uns estudam mais, uns se aprofundam mais, outros estudam menos. A química como ciência experimental, porque ela está preocupada com a observação de fenômenos. Eu vou mostrar para vocês na aula de hoje que a química ela iniciou como filosofia. Ela começou lá na Grécia Antiga com os filósofos. Então, nessa época, ela era só filosófica. O que é filosofia? É a arte de pensar, é a arte de imaginar. Então, com o decorrer do tempo, eu vou mostrar para vocês direitinho daqui a pouco, ela se tornou uma ciência experimental. O que é uma ciência experimental? É porque você observa, você descreve a partir de fenômenos experimentais que você pratica, ou em laboratório, ou no campo, a linguagem que a gente utiliza quando vai fazer trabalho de campo, no campo, ou em qualquer situação que você esteja controlando, esteja manipulando um experimento científico. Então, ela é preocupada com a observação de fenômenos por meio de experimentos. Professor, Oi. A química ela se tornou experimental através da alquimia? A partir da alquimia. Exatamente. A partir da alquimia. Antes da alquimia, ela era só filosófica. Aí eu vou mostrar já esse histórico. Aí quando os filósofos começaram a tentar manipular a matéria, aí surgiu a alquimia. Mas exatamente isso. Ela se tornou experimental a partir da
da alquimia. Então, ela utiliza formulações, fórmulas. Eu aconselho que vocês, a partir de agora, comecem a ter o hábito de ler bula de medicamento. Vocês vão perceber lá que lá tem algumas formulações, lá tem o princípio ativo dos fármacos. Então, toda essa linguagem é uma linguagem exclusiva da química. Ela trabalha com leis experimentais, leis da natureza, leis elaboradas a partir de fenômenos observados. Aí nós temos diversas leis que foram escritas, que foram comprovadas, que até hoje estão sendo comprovadas, como lei da termodinâmica, como lei de velocidade, enfim, são várias. E através de teorias. Existe uma área da química toda exclusiva chamada de química teórica. Assim como existe a física teórica, nós temos a química teórica, que elabora algumas teorias para serem comprovadas na sequência com as práticas. Então, é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu gosto de ministrar qualquer disciplina desde o começo, muito do começo. Não vou chegar aqui já falando de química avançada, porque não tem sentido. Então, vamos muito do começo e até peço perdão, portanto, pelo excesso de zelo. Por volta de 6.000 anos antes de Cristo, esse homem primitivo, mais próximo de conhecimento científico que esse homem primitivo conseguiu chegar, é que ele já dominava o fogo. Eu acho isso espetacular para a época. E ele também já utilizava-se de pigmentos extraídos de cascas de plantas, de árvores, para fazer esses desenhos nas cavernas, que ele utilizava como uma forma de comunicação. Até hoje a gente encontra esses desenhos nas cavernas. Então, por 6.000 anos antes de Cristo, esse homem primitivo, mais próximo de conhecimento científico que ele chegou, foi dominar o fogo, que ele usava basicamente para se aquecer e para se defender de outros predadores, e utilizava-se de pigmentos extraídos de plantas para fazer esses desenhos. Nessa época, esse homem não tinha preocupação nenhuma com a constituição da matéria. Pouco importava para ele do que o corpo dele, por exemplo, que é matéria, era constituído. Não havia essa preocupação. E tenho certeza que ele era muito feliz sem essa preocupação. Meu avô dizia que quanto mais conhecimento a gente adquire, mais preocupado a gente fica. Já dizia o avô lá do Peter Parker, né, que grandes poderes traz grandes responsabilidades. E como conhecimento é poder, responsabilidade vem junto. Bom, então, nessa época, zero preocupação com a constituição da matéria. Tô nem aí para isso. Só que no século V a.C., lá na Grécia Antiga, um camarada chamado de Empedocles, ele começou a se preocupar com a constituição da matéria, com a constituição dessa caneta que eu estou segurando, com a constituição desse computador, com a constituição dos nossos corpos. Até então não se sabia. O Empedocles era um filósofo grego, e como todo bom filósofo, ele começou a imaginar. A filosofia é exatamente a arte de imaginar, a arte de pensar. Então, o Empedocles, nessa época, ele imaginou que toda a matéria seria constituída pela união desses 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Então, vamos tentar nos situar aí no decorrer da história. Então, imagine que esse computador, esse celular que você está assistindo aula, nessa época, para esse camarada, a constituição desse material que você está assistindo a aula seria a união desses 4 elementos: fogo, água, ar e terra. O camarada chegou na Academia Filosófica da época, dissertou sobre essa sua imaginação. Pronto, todos os outros filósofos, todos não, mas a grande maioria dos filósofos aceitaram essa ideia. Por volta de 400 anos antes de Cristo, 2 filósofos, também gregos, Leucipo e Demócrito, eles tiveram uma ideia diferente. Eles disseram, não, a
Eles entraram na academia filosófica na época com a seguinte ideia. Eles disseram, não, a matéria não é constituída pela união de 4 elementos. A matéria é constituída por partículas indivisíveis. Memoriza aí a data. 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito disseram que a matéria seria constituída por partículas indivisíveis. Professor, desde o ensino fundamental que a professora vem falando sobre isso, mas eu nunca entendi o que seria uma partícula indivisível. Beleza. Imagine que você tem uma caneta aí na sua mão. Pega essa caneta e imagine que você vai cortá-la ao meio. Você vai pegar uma das metades e cortar ao meio. Você vai pegar uma das metades e cortar ao meio. Você vai pegar uma das metades e cortar ao meio. Vocês devem concordar que, se você continuar fazendo isso, vai chegar um momento em que o pedaço vai ficar tão pequeno que não dá para dividir. Então, essa foi a ideia de Leucipo e Demócrito, que a matéria seria constituída por partículas indivisíveis. Porém, ainda do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da imaginação, eles falaram isso. Essa ideia foi prontamente rejeitada. Os filósofos queriam acreditar, continuaram acreditando na história dos 4 elementos. Mas guarda essa informação aí que ela vai ser importante para entender tudo daqui a pouco. 50 anos depois, 350 a.C., um dos filósofos gregos mais conhecidos, Aristóteles, esse cara ele deu grandes contribuições em outras ciências, como na matemática, por exemplo. Ele acreditava tanto na história dos 4 elementos que ele resolveu aprimorar a ideia. Então, para o Aristóteles, o nosso corpo seria constituído pela união de 4 elementos. Ele acreditou tanto nessa ideia que ele resolveu aprimorar, aperfeiçoar a ideia. Como professor, ele atribuiu 2 qualidades a cada elemento. Ele disse que o fogo era quente e seco. Gente, até aí do ponto de vista filosófico. Os caras iam para passear na floresta, sentavam debaixo de uma árvore, começavam a fumar alguma coisa e imaginavam essas coisas. A erva era bem pura nessa época, viu? Porque olha o que o cara imaginou. Ele disse que o fogo era quente e seco, que a terra era seca e fria, que a água era úmida e fria e que o ar era quente e úmido. Veja que ele está dando 2 qualidades a cada um dos elementos. Ora, depois que ele montou, depois que ele imaginou, depois que ele atribuiu essas 2 qualidades a cada elemento, ele começou a pensar. Já que cada elemento é a união de 2 qualidades, se eu manipular uma dessas qualidades, um elemento se transforma em outro. Do ponto de vista filosófico, beleza. O fogo ele é quente e seco. A terra ela é seca e fria. Veja que o fogo e a terra têm uma qualidade em comum, que é o fato de ser seco, para ele, nessa época. Então, de acordo com a ideia dele, se ele esfriasse o fogo se transformaria em terra. Já que a terra é seca e fria e o fogo é seco e quente, para que o elemento fogo se transformasse no elemento terra, bastava esfriar o fogo. Então, ele acreditou com isso, repito, do ponto de vista da imaginação, do ponto de vista filosófico, ele acreditou com isso que dava para manipular a matéria. Ora, se essa caneta é a união, é a combinação desses 4 elementos, se eu consigo manipular um elemento para transformar em outro, consequentemente, eu consigo transformar a matéria em qualquer coisa. Só que até aqui era filosofia, era imaginação, era erva, muito pura na cabeça desses caras. A partir daí, surgiu a necessidade
de fazer experimentação científica, de levar isso para algum local, de levar isso para um laboratório e começar a colocar em prática, fazer experimentos que tentassem comprovar essa imaginação, essa filosofia dos caras. Foi aí que surgiu a famosa alquimia. Então, a alquimia, ela nasceu da necessidade que os filósofos tinham de comprovar as suas ideias. Tanto que os primeiros alquimistas, obviamente, eram filósofos. Então, ela surgiu entre os séculos I e XV. Professor, Oi. nesse tempo, o nome já era química? Eles já chamavam de Não, quê? não. Não, era só alquimia mesmo, era alquimia. Alquimia. A química é mais moderna, ela veio bem depois. Certo. Bem Aí depois. depois, quando na frente, tu pode me explicar por que eles chegaram a esse nome química? Sim, sim. Vamos já Tá chegar bom. lá. Tá bom. Então, nessa época, séculos I e XV depois de Cristo, surgiram os primeiros alquimistas, os primeiros eram filósofos, e com o objetivo de explicar, fazer experimentação a partir da ideia dos filósofos. Inicialmente, o objetivo deles era explicar a constituição da matéria, tentar provar se de fato a matéria era a união desses 4 elementos. Só que quando os alquimistas começaram a misturar, começaram a queimar, começaram a esfriar, começaram a tentar manipular a matéria, eles começaram a ficar ambiciosos. Eles largaram tudo, o romantismo de tentar explicar a constituição da matéria e tentaram a todo custo buscar esses 2 objetivos: o elixir da longa vida e a pedra filosofal. O elixir da longa vida, como a própria nomenclatura sugere, como o próprio nome sugere, seria uma substância que você tomaria e teria uma vida alongada. Seria imune a qualquer doença. A pedra filosofal seria uma substância que transformaria qualquer metal comum em ouro. Então vejam bem que os alquimistas eles tiveram a mesma ambição que nós temos até hoje. Terem saúde e serem ricos. Então essa é a mesma ambição que nós temos até hoje. Ou não? Eu tinha uma aluna, acho que era da fisioterapia. Ela disse: professor, pois eu não quero ser rica, não. Eu só quero poder comprar tudo aquilo que eu preciso. Ô, amor, e vai comprar com o quê, né? Tem que ter dinheiro. Tem que ter poder aquisitivo para comprar tudo que você precisa. A não sei que o que você precisa seja tão pouco que qualquer coisa compre. Então, essa é uma ambição que nós temos até hoje. Ter saúde, ter dinheiro. Pergunto, isso dá uma discussão boa em sala de aula? A gente passa quase a aula toda quando era presencial falando. Hoje, nos dias atuais, esses 2 objetivos, eles foram atingidos? Sim, não. O elixir da longa vida, ele nos dias atuais, nós temos. Nós temos. Ele foi atingido, esse objetivo foi atingido. Na verdade, os 2 objetivos, eles foram atingidos hoje, nos dias atuais. Nós temos o elixir da longa vida e nós temos a pedra filosofal. O elixir da longa vida, se você parar para pensar, se você comparar as 2 épocas, hoje com o século I e XV depois de Cristo, hoje nós temos medicamento para quase todas as doenças. Temos medicamento para quase tudo. Então, a expectativa de vida, se nós compararmos daquela época para hoje, ela quase que triplicou. Então, naquela época, se o cara fosse passear na floresta e levasse uma topada, ele morria com hemorragia, morria com infecção, morria fácil. Expectativa de 40 anos, no máximo 50. Hoje, nós temos expectativa de vida de aproximadamente 80, 90 anos.
Eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês sabem exatamente o que fazer, como fazer para ter uma vida longa e saudável. Se nós não o fazemos é outra história, mas nós sabemos. As ciências da saúde está aí para nos dizer direitinho o que temos que fazer. Durante o percurso, você é acometido por alguma patologia, está aí toda uma indústria farmacêutica pronta para te dar um fármaco para reconstituir aí para a tua saúde. Hoje, falo isso com a segurança de que trabalhei por muitos anos nessa área. Hoje, nós só não temos medicamento para tudo porque o poder econômico ainda não permite. O poder econômico não permite. Então, existem patentes, existem um poder político e econômico muito grande que impede que alguns fármacos sejam jogados no mercado para curar algumas patologias. Eu enfrentei essa dificuldade no meu doutorado, quando estava quando estava estudando lá uma proteína que tinha característica de se ligar numa célula cancerígena, só que minha ideia era ligar essa minha proteína a um quimioterápico para fazer com que esse quimioterápico se tornasse um míssil biológico, fosse direto na célula cancerígena. Porque qual é o problema da quimioterapia? Que ela mata a célula cancerígena e célula normal, célula saudável. A pessoa fica totalmente debilitada, cai cabelo, fica com o sistema imune abalado. A minha ideia foi que, na minha graduação ainda, eu isolei uma proteína que tem uma característica de se ligar em açúcar. Em parceria com o Instituto do Câncer, nós descobrimos que as células cancerígenas têm açúcar na sua superfície. Então, se eu pegasse a minha proteína, ligasse num quimioterápico, eu ia fazer esse complexo se tornar um míssil biológico. Esse quimioterápico, por estar ligado na minha proteína, ia se ligar somente na célula cancerígena. A proteína é minha, mas o quimioterápico não. Então, para ligar a minha proteína no quimioterápico, eu teria que pedir autorização do dono desse quimioterápico. O francês ou é suíço, não lembro, chamado Pierre Landolph, dono da maior indústria farmacêutica do mundo, chamada de Novartis. Então, fui pedir autorização do cara e o cara não deixou. Ou seja, o que é que ele vislumbrou? Não, esse cara está tentando produzir algo para derrubar o meu quimioterápico, que hoje é uma das maiores receitas da Novartis. Então, existe muito poder econômico, existe muito poder político que impede que muitos fármacos, muitas terapias sejam disponibilizadas para a população. Mas, se compararmos a expectativa de vida nesse século de 1 em 15, depois de Cristo, com os dias atuais, certamente o elixir da longa vida foi atingido. São todos os fármacos, são todas as terapias que a ciência já tem disponível. Não tem nada mais nos dias atuais, né, nessa pandemia que nós estamos ainda atravessando, a ciência ela deu um exemplo fantástico de que quando há incentivo, quando há investimento, a ciência consegue colocar uma resposta num tempo muito rápido. Tanto que aí estão as vacinas que comprovadamente têm diminuído aí as taxas de mortalidade. Então, a elixir da longa vida, sim. Professor, beleza, eu até fui convencido que a elixir da longa vida hoje existe, mas e a pedra filosofal? É possível transformar qualquer metal comum em ouro? Gente, transformar um metal em ouro? Não. Mas eu consigo, eu não, ciência. A ciência consegue produzir ouro em laboratório. Nós conseguimos hoje, nós temos tecnologia hoje para a produção de ouro. Professor, por que o senhor não faz e fica rico? Porque é uma tecnologia muito, muito, muito cara. Então, é uma tecnologia tão cara que é preferível explorar as minas de ouro que ainda existem. Até porque, se eu baratear uma tecnologia para a produção de ouro,
o ouro perde valor de mercado. Por que é que o ouro é caro? Por que é que o ouro é raro? Por que é que o ouro é nobre? Porque ele é raro. É difícil de encontrá-lo. Então, se eu baratear uma tecnologia para produzir ouro, ele vira uma areia qualquer, perde valor de mercado e ninguém vai mais se interessar por ele. Mas, cientificamente, quimicamente falando, nós temos conhecimento para a produção de ouro em escala laboratorial. Em escala industrial, teríamos que baratear o processo. Bom, no século XIX, a ciência, a química, gente, a química como nós conhecemos, ela começou mesmo a partir do século XIX. Até 15 por ali ainda era a alquimia. No início do século XIX, um camarada chamado de John Dalton, ele deu um passo decisivo para o conhecimento da constituição da matéria. Então, depois dos alquimistas, a partir do início do século XIX, um camarada chamado John Dalton, ele deu um passo decisivo para entender, ele voltou suas atenções para entender a constituição da matéria. O Dalton, ele não estava preocupado com elixir de longa vida, com pedra filosofal, com ter saúde, ter dinheiro, não. A preocupação dele se voltou para entender do que a matéria era constituída. A partir de evidências experimentais, ele descobriu, aí por volta de 1808, ele descobriu que a matéria era constituída, de fato, por partículas indivisíveis. Lembra que lá atrás, aquele Leucipo e Demócrito já tinham dito isso, foram expulsos da academia filosófica porque ninguém quis acreditar na ideia dos caras. Aí, no início do século XIX, o Dalton veio e disse, não, a partir de evidências experimentais, não mais do ponto de vista filosófico, eu digo que a matéria é constituída por partículas indivisíveis. Uma curiosidadezinha aí sobre o Dalton. Vocês já ouviram falar naquela doença chamada de daltonismo, daltônico? Ele era daltônico. Exatamente. Ele foi o primeiro a descobrir essa doença, numa época em que a religião dominava, não permitia que os corpos fossem autopsiados, fossem profanados, como eles diziam. E o Dalton descobriu que tinha essa situação, deixou um registro, deixou documentos para que, após a sua morte, seus olhos fossem retirados para entender, para estudar essa doença. É uma doença que te impede de enxergar as cores primárias, amarelo, vermelho, eles enxergam mais acinzentados. Então, o Dalton foi um dos que descobriu essa doença, porque ele era portador, e apesar de todas as suas dificuldades visuais, ele conseguiu propor uma teoria atômica, muito famosa até hoje, chamada teoria atômica de Dalton. Nas próximas aulas, nós vamos ver que existem muitas teorias atômicas, muitas teorias se complementaram até chegar nos modelos atômicos que nós temos hoje. O modelo que um dos modelos, provavelmente o modelo mais famoso que existe, é o do Dalton, que ele chamou de um modelo de bola de bilhar, onde ele acreditava que a matéria, de fato, era constituída por partículas indivisíveis. E aí sim, a partir daí foi cravado a nomenclatura química. Até daí era alquimia, a partir daí nós temos a química como ciência e como nomenclatura oficial. Ele perguntou aí de onde é que vem essa palavra química. Ela é uma palavra, acredita-se, primeiro, ela é uma palavra egípcia, quimeia, que era o nome de um país lá do Egito, da região egípcia, que tinha o costume de trabalhar a alquimia com a fundição de metal. Então, quando eles descobriram que dava para manipular a matéria, eles começaram a tentar fundir várias matérias
e principalmente o metal. Então, essa palavra química, acredita-se que ela teve origem nessa região da Crimeia e que significa fundir, moldar a partir do fogo alguns metais. Então, porque era a matéria principal para que eles lá, que os alquimistas, que os químicos da época tentavam manipular. Manipulação dos metais a partir do fogo, a partir da fundição. Professor, eu perguntei porque geralmente eles usam palavras gregas, né, para poder... Isso, mas a Aí, química é egípcia. É uma palavra egípcia. Exatamente. entendi. Valeu. Bom, então o Dalton diz que a matéria é constituída por partículas indivisíveis, partículas que não dá para dividir, que ele chamou na sequência de átomos. Veja como nós começamos muito do começo e já estamos caminhando aqui, já estamos engatinhando. Começamos se arrastando lá com o histórico, já estamos aqui engatinhando. Ele cravou o nome átomos. Essa palavra, ao pé da letra, significa não divisível. Esse pedacinho aqui, tomos, significa divisível, e o A é uma negação. Então, ao pé da letra, não dá para dividir. Que deu origem na sequência, com o avançar da história, aos elementos químicos. Então, para ontem, adquira uma tabela periódica, plastifique, pregue aí na parede do seu quarto, em cima do computador onde você assiste essa aula, que a gente vai utilizar bastante aqui, tanto nessa disciplina quanto durante o curso. Depois que o Dalton disse, gente, repito, existem várias teorias, e até eu tenho que ter muito cuidado aqui, tenho que ser cheio de dedos aqui, porque existem várias teorias, eu tenho que focar aqui em uma, porque eu estou explicando aqui o histórico. Mas existem outras teorias que se complementam, teoria de Rutherford, tem várias outras. Mas eu vou focar aqui na teoria do Dalton, que é uma das mais importantes e que explicam direitinho o que nós estamos tentando entender aqui, que é a constituição da matéria. Então, depois o Dalton propôs um conjunto de regras, um conjunto de teorias. Na primeira delas, ele diz que a matéria é constituída por partículas indivisíveis. Eu quero crer, eu quero me iludir que vocês entenderam que a matéria, até esse momento da história, de acordo com o Dalton, é formada por pedaços que não dá para dividir. Adiante. O segundo ponto da teoria atômica do Dalton diz que um conjunto de átomos, um conjunto de partículas não divisíveis, com a mesma massa e tamanho, apresentam as mesmas propriedades. Portanto, representam o mesmo elemento químico. Eu quero que vocês foquem a atenção de vocês para essas bolinhas menores aqui. Só para essas menores. Eu quero que vocês tenham a sensibilidade de perceber que elas têm o mesmo tamanho entre elas. Se elas têm o mesmo tamanho, mesmo tamanho. Se elas têm o mesmo tamanho, vamos crer que elas têm a mesma massa. Mesma massa. Ou popularmente conhecido como mesmo peso. Quando você sobe lá numa balança, aquele número que você está vendo não é peso. Peso é uma fórmula da física, um conhecimento da física que envolve a aceleração da gravidade. Então, aqui a gente usa as linguagens corretas. Aquilo que você vê lá na balança, quando você sobe, é a sua massa corpórea. Peso é outra coisa. Só que por uma questão cultural, a gente chama isso de peso. Então, olhem para essas bolinhas menores. Gente, esse material aqui eu já coloquei lá no AVA, viu? O PDF dessas aulas já está lá no AVA. Então, olhem para essas bolinhas menores. Elas têm o mesmo tamanho. Vamos acreditar que elas têm a mesma massa. Portanto, elas apresentam as mesmas propriedades entre si. Essa é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a todas. Portanto,
esses átomos representam um único elemento químico. Só para ilustrar, só para ser didático, eu vou chamar de hidrogênio. Então, ó, átomo do elemento químico hidrogênio, outro átomo do elemento químico hidrogênio, outro átomo do elemento químico hidrogênio. Professor, é tudo hidrogênio? Sim, porque tem o mesmo tamanho, tem a mesma massa, tem a mesma propriedade, eu chamei de hidrogênio. Pronto, foca a tua atenção nessas bolinhas intermediárias aqui, ó, essas do meio. Observem que entre elas tem o mesmo tamanho. Se tem o mesmo tamanho, vamos acreditar que tem a mesma massa. Se tem a mesma massa e tamanho, elas têm as mesmas propriedades. Então, eu vou chamar de hidrogênio, tá certo? Não, porque hidrogênio eu já convencionei que são as pequenas, as menores. Se essas outras, se essas intermediárias são maiores, têm tamanho maior, têm massa diferente, então não tem as mesmas propriedades do hidrogênio. Então, elas representam átomos de um outro elemento químico, que só para ilustrar eu vou chamar de oxigênio. Então, se vocês já entenderam aí a ideia, essas bolas maiores são maiores entre si, essas três, têm o mesmo tamanho, têm a mesma massa, têm as mesmas propriedades. Eu nem posso chamar de hidrogênio, porque hidrogênio são as menores, outras propriedades. Nem posso chamar de oxigênio, porque oxigênio são essas intermediárias, tem outras propriedades. Para ilustrar, eu vou chamar de carbono. Então, um conjunto de átomos com a mesma massa, mesmo tamanho, mesmas propriedades, representam um único elemento químico. Então, um átomo do elemento químico carbono, outro átomo do elemento químico carbono, outro átomo do elemento químico carbono. Então, essa é a ideia de elemento químico. E, crianças, a combinação desses elementos químicos, a combinação desses átomos, que aí essa combinação nós também vamos ver nessa disciplina, essa combinação é a tradução de ligação química, iônica, covalente, tem uma confusão danada aí para a gente desvendar daqui para frente. Mas a combinação desses elementos, hidrogênio, carbono, enxofre, ferro, alumínio, magnésio, existem 118. Então, a combinação disso tudo dá origem a toda matéria existente. Olha aí os modelos que nós utilizamos, modelos químicos que nós utilizamos. Eu tenho aqui a substância água, onde eu tenho um átomo do elemento químico oxigênio, representado aqui de vermelho, dois átomos do mesmo elemento químico, que é o hidrogênio. Então, oxigênio combinando-se com dois átomos de hidrogênio. Matéria, substância chamada água. Tenho aqui o modelo que representa o gás oxigênio. É um elemento químico, dois átomos do mesmo elemento químico oxigênio que estão aqui se combinando. Esse oxigênio que nós utilizamos no processo respiratório. Vocês sabem, vão ver na anatomia, ou já viram na anatomia, que foi de semestres mais avançados, que o processo respiratório ele ocorre em duas etapas. O ato de inspirar e o ato de expirar. Então, quando você inspira, você está inspirando alguns gases que estão presentes aí no meio, dentre eles o oxigênio. Então, você inspira esse Professor, oxigênio. Diga. Tu consegue identificar que essa segunda molécula, ela é de oxigênio pelas ligações duplas, né? Não, porque existem outros elementos, outras substâncias que também têm essa mesma característica. Aqui é mais pela cor mesmo, ó, pelo vermelho. Sim. Ó.
Você vai ver que todos os modelos que eu for colocar aqui, o oxigênio ele se apresenta como vermelho, é meio que um padrão. Sim. O modelo o do oxigênio é vermelho, do hidrogênio é branco, do carbono é preto. Aí tem mais ou menos um padrão a ser seguido. Então, como eu estava dizendo, o oxigênio, pode continuar perguntando, viu? Adoro respondê-las. Quando você inspira o oxigênio, ele passa por todo um aparelho respiratório, vai eu se meter na anatomia, mas ele passa por faringe, laringe, brônquio, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Chegando nos alvéolos pulmonares, esse oxigênio, esse gás oxigênio, se liga numa proteína chamada de hemoglobina, e essa hemoglobina ela vai distribuir esse oxigênio através da corrente sanguínea aos tecidos. Quando chega nos tecidos, ela solta o oxigênio, se liga no gás carbônico que o tecido produziu, volta para os alvéolos, também pela corrente sanguínea, e aí a segunda etapa do processo respiratório ocorre, que é o ato de expirar gás carbônico, CO2, que é esse terceiro modelo aqui. Então, nós inspiramos o O2, o oxigênio, gás oxigênio, e expiramos o CO2, que é o gás carbônico. Na química também conhecido como dióxido, que tem dois oxigênios, dióxido de carbono, porque tem um elemento carbono. Veja que, no caso aqui, a ligação que ocorre, deixa eu ver isso na química orgânica. Acho que os meninos aí de terceiro já viram química orgânica, não sei se foi comigo. Mas, no caso aqui, a ligação do carbono com os oxigênios também é uma ligação dupla. E ele nem coloca, ó. Ele coloca só um traço bem mais grosso, branco. Então, carbono, oxigênio, carbono, oxigênio. Então, esses são os modelos que nós utilizamos. Quero que vocês reservem aí 3 matérias de um caderno de química para desenhar esses modelos. Esse quarto modelo que apareceu aqui, uma das substâncias mais lindas que existem, pelo menos para mim, sou apaixonadíssimo por ela, que é o ácido sulfúrico. Deixa eu botar aqui a caneta que fica desaparecendo. Eu tenho aqui um átomo do elemento químico enxofre no meio, 4 átomos do elemento químico oxigênio, aqui de vermelho, e 2 átomos do elemento químico hidrogênio, formando a molécula do ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele mede o nível de industrialização de um país. Quanto mais o país produz ou consome ácido sulfúrico, mais rico, mais industrializado ele é. Porque esse ácido ele é utilizado em todos os processos industriais, todos. Ele é lindo, ele é perfeito. Você coloca uma gota na sua mão, ela desce bem redondinha na hora do outro lado. Perfeito, perfeito esse ácido. Trabalho muito com ele na indústria, principalmente na indústria têxtil, na indústria dos plásticos, muito utilizado. A comercialização dele no Brasil ele é controlada pela Polícia Federal, porque ele é utilizado no refino de drogas. Então, é dessa forma que nós trabalhamos, que nós descrevemos. Como eu disse, a química ela tem uma linguagem própria, e a linguagem é essa, uma linguagem de modelos atômicos. Adiante. Espera aí que era para me ter feito um negocinho aqui, porque aqui houve. Espera aí. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Pronto. Outro ponto da teoria atômica do Dalton diz que numa reação química, e aí eu quero parar tudo, para explicar para vocês o que é uma reação química. Às vezes você passa o semestre todo numa disciplina e por causa de uma palavra no começo você se perde. Então, numa reação química, o que é uma reação química, professor? É quando você tem a combinação do que aqui na química nós chamamos de reagentes, dando origem a um produto totalmente diferente.
De novo, o que é, quando é que nós temos uma reação química? É quando nós temos a combinação de substâncias, que a linguagem aqui na química nós chamamos de reagentes, dando origem a um outro produto totalmente diferente dos reagentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reação, uma equação que representa uma reação química, onde eu tenho gás hidrogênio se combinando com gás oxigênio, dando origem à água no estado líquido. Então, isso é uma equação química que representa esquematicamente uma reação química. Equação que escreve uma reação, que é esse mesmo modelo que está aqui em cima. Reagentes dando origem a um produto totalmente diferente. Desde o ensino fundamental, que a professora, que a tia coloca essa equação no quadro. Tenho certeza. Lá no ensino fundamental, a tia disse: hidrogênio mais oxigênio produz água. No ensino médio, o professor, sem ter o que fazer, balanceou a equação. O ensino fundamental foi apresentado. No ensino médio, o professor baldeou sua cabeça com esse negócio de balanceamento de equação. No ensino superior, só de mal, o questionamento que eu vou fazer é o seguinte. Vocês acham que aí onde vocês estão agora, tem hidrogênio? Tem. Bastante. Tem oxigênio? Lógico. É o gás que você está utilizando no processo respiratório. Se tem hidrogênio, se tem oxigênio gasoso, que é o estado físico perfeito para que a reação ocorra. O melhor estado para que ocorra uma reação é o estado gasoso. Então, se aí no seu quarto, se aí na sua sala, se aí onde você está assistindo essa aula, tem hidrogênio, tem oxigênio, pergunto, cadê a água? Cadê a água que não está caindo aí sobre sua cabeça? O professor, está na garrafinha que eu estou bebendo aqui. Não, essa água aí foi captada num poço profundo, foi adicionada. Alguns vão imaginar, não, a água é o vapor d'água que está aqui. Não, não. Esse vapor d'água, essa umidade é proveniente da evaporação dos oceanos. Nós estamos aqui numa cidade litorânea, então esse vapor d'água aí é resultado dessa evaporação. Professor, isso significa que essa reação ela não está acontecendo, que eu fui enrolado, que eu fui enganado esse tempo todo? Não. Professora do fundamental, nem o professor do ensino médio mentiu, não. Essa reação, ela está acontecendo aí agora. Nós vamos ver na fisicoquímica, na disciplina, no conteúdo de cinética, que existem reações rápidas, existem reações lentas. Essa reação, ela é absurdamente lenta. Ela está acontecendo aí agora, só que ela é muito, muito, muito lenta. Ela é tão lenta que se você ficar parado aí olhando para o tempo, daqui a 100 mil anos vai se formar uma gota de água proveniente dessa reação. Professor, mas ela está acontecendo? Tá. Todos os parâmetros, todas as exigências para uma reação química acontecer estão ocorrendo aí agora. Só que o produto para ser formado vai demorar bastante, porque essa reação é infinitamente lenta. Aí, mais uma vez, eu puxando a sardinha para minha brasa. Aí vem a química te ensinar como industrial, como farmacêutico, que um dia vai formular fármacos, vai projetar fármacos, vai fazer fármaco num laboratório de manipulação. A química vem te ensinar o que fazer para que uma reação lenta se torne rápida na disciplina no conteúdo de cinética, que é estudado na fisicoquímica. Então, essa reação ela é muito, muito, muito lenta. E você aí, na sua casa, pode fazer com que essa reação ocorra em fração de segundos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você risca um palito de fósforo, a chama sobe, ali onde tem a pólvora, e na base do fogo,
Ali no palito, na madeira do palito, ele fica úmido. Pode fazer aí na sua casa depois. Risca um palito de fósforo que você vai perceber que bem na base da chama, a madeira do palito fica umedecido. Então, o que é que aconteceu? O hidrogênio e o oxigênio que estavam ali próximo da chama, com a faísca que você produziu, eles se uniram e formou essa gota d'água que desceu aí na base da madeira. Uma reação que ia ocorrer daqui a 100 mil anos, você conseguiu fazer com que ela ocorresse numa fração de segundos, com essa faísca. Mas voltando aqui, que esse não é o objetivo da aula. Então, reação química. Reagentes dando origem a um produto totalmente diferente dos reagentes. Voltando para a teoria atômica. Numa reação química, já sabem o que é. Os átomos, eles não são criados nem são destruídos. Eles são simplesmente rearranjados, dando origem a novas substâncias. Certamente vocês já ouviram esse ponto da teoria atômica sendo falado de outra forma, de uma forma mais romântica. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É a mesma coisa sendo dita de uma forma mais romântica. O que é que isso quer dizer? Ó, eu tenho aí, vocês vão observar aí na tela de vocês, esses modelos aqui, dessas bolinhas, que representam exatamente essa reação aqui de baixo. Hidrogênio, sendo representado aí pelos átomos na cor branca, mais oxigênio, o vermelho aqui, dando origem à água. Esse modelo aqui está perfeito, inclusive balanceado. Então, quando ele diz que numa reação química, isso aqui é uma reação química, ponto. Os átomos não são criados nem destruídos. Meus jovens, olhem que aqui do lado dos reagentes, ou seja, antes da seta, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos do elemento químico hidrogênio. Lá do lado dos produtos, depois da seta, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio também. Do lado dos reagentes, eu tenho 1, 2 átomos do elemento químico oxigênio. Do lado dos produtos, 1, 2 átomos do elemento químico oxigênio. Ou seja, nada foi criado, porque a mesma quantidade de átomos que tenho do lado dos produtos, eu tenho do lado dos reagentes. Nada foi destruído. Mesma explicação, porque a mesma quantidade de átomos que tenho do lado dos produtos, eu tenho do lado dos reagentes. Vejam que do lado dos produtos não apareceu nada que não tenha do lado dos reagentes. E do lado dos reagentes não tem nada que não tenha do lado dos produtos. Então, os átomos eles nem foram criados, nem foram destruídos, nem em quantidade, acabei de provar aqui, e nem em qualidade. Que aqui desse lado eu tenho hidrogênio, do outro lado eu tenho hidrogênio. Desse lado eu tenho oxigênio, do outro lado eu tenho oxigênio. Então, tá tudo aí. O que é que aconteceu? Eles só foram rearranjados. Eu estou até evitando falar as nomenclaturas as nomenclaturas químicas por enquanto, mas aqui não tem como, ó. Essa ligação química aqui que une esses dois hidrogênios foram quebradas. Essas ligações aqui, essas duas ligações que unem esses hidrogênios foram quebradas. Essas ligações que unem esses dois oxigênios foram quebradas. Esses dois hidrogênios, ó, um se ligou nesse oxigênio, o outro se ligou aqui também, formou uma molécula de água. Mesma coisa para o outro. Esse hidrogênio se ligou a esse oxigênio, que estava livre agora. Esse hidrogênio se ligou do outro lado, formou outra molécula de água. Então, na natureza, nada se perdeu, nada se criou, tudo foi transformado. Pela teoria atômica do Dalton, os átomos não foram criados, não foram destruídos, eles só foram
arranjado, dando origem a novas Professor, substâncias. Diga lá. mas quem falou essa famosa frase não foi Lavoisier, não? Foi Lavoisier, mas ele falou na forma romântica, né? Na natureza nada se perde, nada se cria. A frase romântica foi Lavoisier e a frase mais científica foi o Dalton. Então foi baseado nos estudos de Dalton? Não, porque Lavoisier acho que veio antes. Lavoisier veio antes. Já foram, como a gente fala, já foram mais suposições. Mas ele não participou da construção da tabela periódica, não? Sim, com a inclusão de alguns elementos. O pai da tabela periódica é outro Mendeleev. cientista. Mendeleev, exatamente. O Lavoisier colocou alguns elementos lá. Bora. Essa aula passou muito rápido. Já são 9 e tanto. Como eu disse, venho dizendo desde o começo da aula, a química tem uma linguagem própria. Utilizamos equações, utilizamos modelos, utilizamos fórmulas moleculares. Essa escrita é uma escrita que vocês vão ter que dominar, vão ter que se apropriar dessa escrita científica e escrever de uma forma bem correta. O farmacêutico ele tem que ter o domínio dessa escrita e escrita de forma correta da utilização dessa linguagem química. Então, nós representamos essas substâncias, nós representamos a matéria através dessas fórmulas, através desse conjunto de símbolos, de índices, de reações, de equações. Então, está aí a famosa fórmula da água. Esse númerozinho é chamado de índice, que representa a quantidade de átomos de um determinado elemento químico. Então, aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Quando não tem nada é um átomo do elemento químico oxigênio. Então, a linguagem, a explicação é exatamente essa. 2 átomos do elemento químico hidrogênio, um átomo do elemento químico oxigênio. Está aí o gás ozônio, está aí o gás oxigênio, está aí a fórmula do propano, o principal gás que está dentro dos botijões que nós utilizamos dos fogões aí, a gás. Tem a famosa marca, né, butano, mas na verdade o que tem lá dentro é uma mistura de butano e propano. Diga. O senhor pode explicar de novo o que é índice? Esses numerozinhos aqui de baixo, ó. Esses numerozinhos aqui, eles indicam a quantidade de átomos que tem de um determinado elemento químico. Daqui a pouco, acho que é o próximo slide, eu vou mostrar para vocês que há uma diferença entre átomos e elementos químicos. Então, por exemplo, ó, foca aqui na fórmula da água. Olha aqui para a fórmula da água. Esse índice significa que eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Professor, é diferente? É. Quando não tem nada, ó, é porque é como se fosse um átomo do elemento químico oxigênio. Isso para a fórmula da água. Para a fórmula aqui do gás oxigênio, é 2 átomos do elemento químico oxigênio. Fórmula aqui do propano. Eu tenho 3 átomos do elemento químico carbono. Tá? Modelo aqui essa bolinha preta, cinzentada. 8 átomos do elemento químico hidrogênio. Se contar aqui, ó, 3, 6, 8. Então, o índice é esse númerozinho que fica aqui embaixo. E ele é colocado sempre aqui como subíndice, aqui embaixo, eu sempre vejo nos extintores de incêndio essas imoralidades aí, ó. Essa foto aqui, inclusive, é aqui do hall do meu apartamento. Olha onde é que está o 2. Eu fico impressionado como é que um negócio desse passa por um monte de técnico de química, um monte de gente que inspeciona, passa por Inmetro, passa por gráfica, passa por um monte de gente. Esse extintor aqui já foi levado várias vezes para
para conferir se está tudo certo, e essa imoralidade fica aí, esse 2 lá em cima. Isso é está absurdamente errado. Esse 2 é para ficar embaixo. Essas linguagens, essas culturas erradas, elas vão disseminando, e aí o povo fica achando que a química é difícil. Esse 2 é embaixo porque significa que é um átomo do elemento químico carbono ligado a 2 átomos do elemento químico oxigênio. Meus jovens, ó, diferença de átomos e elementos, ó. Coloquei aqui a fórmula do famoso paracetamol. Está aqui a sua fórmula estrutural e está aqui a sua fórmula molecular. Essa coisa de fórmula estrutural, fórmula molecular, fórmula de linha é uma confusão que vocês vão ver na química orgânica. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte. Eu quero que vocês sejam capazes, ao final da aula de hoje, inclusive tem um exercíciozinho no final, de dizer quantos átomos e quantos elementos químicos tem nessas fórmulas moleculares, por exemplo. Aqui é a fórmula estrutural, eu coloquei só para ilustrar. Isso aqui eu não vou cobrar não, porque é objeto da química orgânica. Mas eu quero que vocês olhem para uma fórmula molecular, por exemplo, e tentem identificar quantos átomos e quantos elementos químicos tem nela. Então está aí a fórmula do paracetamol. Está aqui a fórmula do sulfato de alumínio, muito utilizado para limpeza de floculação de água, também é utilizado nos desodorantes tipo spray. Então está aí duas fórmulas moleculares ligeiramente diferentes, porque essa segunda aqui aparece um parêntese. C8H9NO2. Você nem precisa fazer o que eu vou indicar aqui agora. Você tem a habilidade de olhar para essa fórmula e dizer quantos átomos e quantos elementos tem. Pronto, tá bom, acabou. Então, quantos elementos tem aí? Ó? Tem 1, carbono. 2, que é o hidrogênio. 3, que é o nitrogênio. 4, que é o oxigênio. Então, quantos elementos? Tem 4. Aqui na fórmula do paracetamol. Quantos elementos tem aqui na fórmula do sulfato de alumínio? 1, que é o alumínio. 2, que é o S, que é o enxofre. 3, que é o oxigênio. Beleza. Quantidade de elemento, é só olhar aqui o símbolo dos elementos. Quantos átomos? Aí vocês vão contar. Eu tenho 8 carbonos, mais 9 hidrogênio dá 17, mais 1 nitrogênio, quando não tem nada é 1, dá 18, mais 2 oxigênios dá 20. Então eu tenho do paracetamol 4 elementos e 20 átomos. 8, 9, 1, 2, depois soma 20 átomos. Parece simples, mas sempre nas avaliações alguém troca, alguém inverte. Confunde átomo com elemento. Então, fiquem ligados nisso. No caso aqui do sulfato de alumínio, eu tenho 3 elementos, né, o alumínio, o enxofre e o oxigênio. E aqui o que causa muita confusão é esse parêntese. O número que está fora multiplica tudo que está dentro. É como se esse SO4 se repetisse 3 vezes. Então fica 2 átomos do elemento químico alumínio. Dentro do parêntese eu tenho 1 átomo de enxofre, então 1 vezes 3, 3. Dentro do parêntese eu tenho 4 átomos de oxigênio, então multiplica 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15, mais 2, 17. Então coloquei um exercício no final aí para vocês exercitarem. Nós representamos os elementos, já até falei hoje, numa tabela, chamada tabela dos elementos químicos, tabela periódica, onde lá nessa tabela eu tenho o símbolo, a massa atômica, o peso molecular e a partir daí, massa atômica, peso, o número atômico, e a partir daí nós tiramos outras informações acerca desse elemento que você está pesquisando. Essa forma de organização da tabela, essa forma de organizar os elementos, partiu de um químico sueco chamado de Berzelius, onde ele começou a fazer uma organização científica. O Mendeleev ele organizou a tabela periódica como nós conhecemos hoje.
essa organização de dar simbologia aos elementos existentes na época começou com esse químico sueco chamado de Berzelius. Inclusive tem uma história bacana dele no estudo da bioquímica. Esses eram os símbolos que ele utilizou lá, símbolo alquímico, mas é só a nível de história e de conhecimento histórico. Está aí a tabela periódica como nós conhecemos hoje, essa daí está até desatualizada, só tem 111 elementos. A que nós temos hoje tem 118, já preencheu essa linha de baixo aqui todinha. Então, a partir dessa tabela, que eu insisto que vocês adquiram, nós temos o símbolo do elemento. Então, nós temos uma aula aqui só para entender como é que esses elementos são distribuídos aí na tabela. Então, nessa tabela você consegue extrair dela o símbolo do elemento. Algumas têm um nome, tem um símbolo, aí tem um número, que a gente vai já ver o número de massa e o número atômico. Essas substâncias que são a combinação... Vejam que, apesar da aula ser chamada de conceitos fundamentais, olha o tanto de coisa que já foi visto, né? Desde o histórico até aqui já foi visto bastante coisa. Então, sejam organizados. Terminou a aula, organiza um dia para rever, estudar e fazer os exercícios. Essas substâncias, elas podem ser classificadas como substâncias simples ou substâncias compostas. Substância simples é aquela constituída por um único elemento químico, independente da quantidade de átomos. Por isso que eu expliquei para vocês a diferença entre elemento e átomo. Substância composta é constituída por a partir de dois elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, o gás oxigênio, O2, são dois átomos do mesmo elemento químico que é o oxigênio. Então, substância simples. O fósforo, utilizado aí como mineral no nosso metabolismo. São 4 átomos do mesmo elemento químico que é o fósforo, tem como símbolo químico P. Portanto, substância simples. A molécula da água, como eu tenho dois elementos químicos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio, eu já tenho uma substância composta. O ácido cianídrico ou o gás cianídrico, da mesma forma que eu sou apaixonado pelo ácido sulfúrico, eu tenho um verdadeiro pavor pelo gás cianídrico. O gás cianídrico ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial no extermínio de judeus. Os alemães colocavam os judeus numa sala, numa câmara, e faziam entrar pelo sistema de refrigeração esse gás. Só que na forma gasosa, eu falei agora há pouco que quando você inspira o gás, o oxigênio se liga na proteína hemoglobina. E a hemoglobina executa sua função biológica, que é entregar o oxigênio aos tecidos. Aí ela solta o oxigênio, pega o gás carbônico e faz o processo respiratório, conhecido como hematose pulmonar. E quando você inspira o gás cianídrico, esse gás ele se liga na hemoglobina e não solta. Ele não se solta mais da hemoglobina. Ele não permite que a hemoglobina execute a função biológica. Então, ele se liga a todas as hemoglobinas presentes no organismo e a pessoa, obviamente, sem oxigênio para abastecer as células, morre asfixiada. Uma morte absurdamente dolorosa e lenta. Então, era o que acontecia lá nas câmaras de gás com a utilização desse gás. Bom, eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. As características do átomo. O que é que minhas crianças vão fazer em casa? Deixa eu pular aqui para... Isso aqui eu dou na próxima aula. Ah, não. Vou poder não. Vou passar a atividade, exercício 2. Pronto. Marquem aí que vocês vão resolver o exercício 2. Indique o número de elementos químicos e o número total de átomos em cada uma dessas fórmulas. A primeira questão.
E observe a fórmula do exercício anterior, indique quem é substância simples e quem é substância composta. Então, esse PDF já está lá no AVA. Então, resolvam o exercício 2 aí no caderninho de química de vocês. Tchau, tchau. Fui.